Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu quero mostrar para vocês um tema que me pediram bastante já. Ele é um tema aí que provavelmente, né, já ouvi rumores que a Microsoft iria descontinuar, mas até hoje ele está ali, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Pode ser que daqui a um tempo ele não exista mais, mas por causa, né, de tantas pessoas aí me pedindo para gravar conteúdo sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Então hoje vamos falar sobre os workflows. Vai ser uma série aqui com alguns vídeos falando sobre workflows, porque é um tema bastante extenso. Então, sem mais delongas, bora para a prática. Antes da prática, por que não já deixar o like aqui no vídeo, já compartilha aí com seus amigos, com seus colegas, porque me ajuda muito na divulgação do canal, esse conteúdo gratuito aqui que eu coloco para vocês à disposição aí gratuitamente. Então, pô, me ajuda aí, dá um like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito aqui para mim. Valeu! Bom, estou aqui dentro do make.powerapps.com, criei uma solução chamada Workflow. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um Workflow. Então clico aqui em Novo, eu venho aqui em Automação, Processo, Fluxo de Trabalho, tá bom? Então se você ouvir falar por aí, né, fluxo de trabalho, Workflow, é a mesma coisa. Cliquei nele. Ele vai trazer aqui essa telinha. Então, qual é o nome de exibição deste meu fluxo? Qual é a tabela que ele vai estar relacionado? Então, ele precisa estar relacionado a uma tabela. E eu tenho aqui as opções, né, de ou criar a partir de um modelo, ou em branco, e também essa etapa aqui de executar o fluxo de trabalho em segundo plano. Vamos deixar ele assim, por enquanto. Eu já vou explicar para que ele serve. Vamos dar um nome aqui para ele. Hoje o processo que nós vamos criar vai ser enviar e-mail para proprietário do cliente potencial. Então qual que é a ideia? A ideia é que quando um cliente potencial for atribuído a alguém, esta pessoa receberá um e-mail notificando. Então a tabela que vai ser utilizada aqui é cliente potencial. Então vamos procurar aqui por cliente potencial. Lembrando que você vai poder utilizar aí, o workflow em tabelas nativas, em tabelas customizadas, o que for melhor que você quiser aí, tá bom? Então vamos por cliente potencial, pronto, agora sim. Então tá aqui, clico em criar. Ele pode demorar um pouquinho esse processo, mas já ele vai abrir uma nova aba aqui pra gente, ó. Ele deu aqui, ó, criando um processo no momento. Se no navegador de vocês também bloqueou, clica aqui em cima, clica nele aqui, ó, pronto, ele vai abrir uma nova aba, esse nosso processo, tá bom? Então, depois que ele carrega, você já consegue enxergar aquele nome que a gente colocou aqui. Se você quiser trocar o nome, fica à vontade, né? Eu tenho aqui a entidade, né? No caso a tabela que ele vai ser, que ele é um fluxo de trabalho, tenho todas as características aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai se atentar e observar aqui é essas opções para processos automáticos. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o escopo. O que significa o escopo? É o escopo em que esse processo vai ser executado, tá bom? Então, se eu deixar aqui ele como usuário, se o João foi lá e atribuiu o cliente potencial para Maria, o que ele vai acontecer? Ele vai rodar o processo aqui como se fosse o João, ou seja, a pessoa que executou a ação, tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque o João precisa ter ali os direitos de acesso, né, correspondente com o que nós colocarmos aqui dentro do nosso workflow. O que a gente colocar aqui, as ações que vão ser tomadas dentro do nosso fluxo de trabalho. Tá bom? Então, se a gente deixar aqui como usuário, a gente precisa se atentar com isso. Lembrando que, né, às vezes é até importante deixar aqui como usuário, porque ele vai rodar em nome do João, né, do caso ali de quem está executando a ação. Isso é legal também para a gente saber quem foi que executou ali
a ação. Bom, ou a gente pode usar aqui as outras opções. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, organização, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o fluxo de trabalho, o workflow, em nome do proprietário do fluxo de trabalho. Como que eu vejo o proprietário do meu fluxo de trabalho? Eu venho aqui na minha aba de administração, tá aqui, ó. O meu proprietário é o System Administrator. Pô, eu quero trocar. Legal, eu posso clicar aqui, limpar essa opção, clico na lupa, coloco um novo proprietário aqui para ele, salvo, simples assim, troquei, tá bom? No nosso caso aqui eu vou deixar como organização e vou deixar aquele proprietário mesmo, tá bom? Próxima opções que a gente tem aqui é iniciar quando, né? Então, pô, eu quero rodar ali o meu fluxo de trabalho quando o registro for criado, na alteração do status. Então, a gente tem aquele campo lá, né, do status e da razão do status. Quando ele for alterado ali o status, ele triga o meu fluxo de trabalho. Quando o registro é atribuído, ou na alteração ali de algum campo, ou quando o registro é excluído. No nosso caso, vai ser aqui no registro atribuído, tá bom? Mas caso vocês queiram, por exemplo, né, rodar o workflow na alteração de um campo específico, você pode clicar aqui e selecionar qual é este campo específico que você quer utilizar. Tá? Então, clico aqui em selecionar e ele vai me trazer todos os campos da minha tabela, do nosso caso aqui do cliente potencial. E eu seleciono ali 1, 2, quantos eu quiser, e eu posso fazer com que o meu fluxo rode a partir desse campo. Então, por exemplo, quando eu trocar a cidade, por exemplo, quando eu trocar ali, né, a descrição do meu cliente potencial, eu posso selecionar aqui os campos que eu quero utilizar, clico em OK, pronto, ele já vai trigar, já criou o gatilho para aqueles campos, tá? Bom, nesse exemplo aqui, eu vou deixar aqui somente o registro atribuído, só isso, e já vou salvar aqui o meu fluxo. Próximo passo aqui, importante até para vocês conhecerem um pouquinho mais do fluxo, é essa etapa aqui, ó, de fluxo de trabalho, de retenção de trabalhos. Então, ele já vem marcada essa opção de excluir automaticamente os trabalhos, né, que foram concluídos. Isso é muito legal para limpar ali a nossa base, né, para não gerar muito registro aqui, porque isso vai acabar, né, gerando bastante log, isso pode atrapalhar com o volume da sua base, tá bom? Mas, né, para alguns momentos ali, para você entender se está dando erro ou não, o que está acontecendo, a gente pode tirar essa opção, que é o que eu vou fazer aqui agora, e eu vou mostrar para vocês aonde esses logs vão ficar gerados daqui a pouquinho, na hora que a gente for testar, tá bom? Seguindo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e adicionar etapa, né? Ou seja, de fato, ali quando a gente vai enviar o e-mail para o proprietário. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer, na verdade, né? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Pronto. Então, eu posso criar aqui um estágio, uma condição, um registro e até aqui enviar um e-mail. Eu vou passar com vocês aqui por todas essas ações em outros vídeos, tá bom? No momento, a gente só vai falar aqui por enquanto, que é a parte de enviar um e-mail, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na opção de enviar e-mail. Então, tá aqui, eu posso colocar uma descrição na minha etapa, lembrando que esse é um fluxo bem simples, mas vocês poderiam ter um fluxo muito maior aqui. Então, é legal que vocês coloquem ali a descrição para cada etapa, né? Então, eu vou por aqui, ó, enviar e-mail para proprietário. Assim, eu vou saber, né, o que significa esta etapa aqui. Então, tá aqui, ó, criar uma nova mensagem. Eu posso criar ela do zero ou utilizar um modelo. Eu vou fazer aqui, criando uma nova mensagem do zero. E eu clico aqui, ó, em definir propriedades. Quando eu faço isso, ele vai abrir ali o registro de e-mail e eu posso colocar ali a informação que eu quero dentro desse meu e-mail. Vou maximizar aqui, olha só. Então, ele já veio aqui com essa opção de cliente potencial aqui dentro do referenciar.
já veio configurado. Isso é bacana, né? O que que significa? Significa que quando eu rodar esse processo, ele vai ter ali um cliente potencial, né? Então, aquele cliente potencial que foi atribuído a um novo usuário, ele vai rodar em cima daquele cliente potencial. Então, quando ele põe aqui, ó, cliente potencial, quer dizer que o referente A vai ser aquele cliente potencial que foi atribuído, tá bom? Então, olha só, o que que a gente pode fazer aqui? A gente seleciona quem que vai ser, né, quem que vai ser o remetente do e-mail. Então, aqui no caso eu vou colocar o System Administrator, é um usuário, tá? Eu poderia colocar uma fila aqui, lembrando, né, que esse usuário, para o e-mail sair, né, de fato for enviado, ele precisa estar configurado, ele precisa ter a caixa de e-mail dele aqui ativa dentro do CRM. Se for a fila, a mesma coisa. No nosso para, né, então quem que vai ser o nosso destinatário? No nosso caso aqui vai ser o proprietário, né, o novo proprietário do nosso cliente potencial. Então, olha só, aqui do lado direito, em assistente de formulário, valores dinâmicos, eu venho aqui, ó, em cliente potencial, que é a minha tabela, e eu vou selecionar aqui o campo proprietário. Olha só, então eu venho aqui, proprietário, clico em adicionar, ele trouxe aqui, ó, proprietário do cliente potencial, ok. Pronto, ele vai pegar dinamicamente de acordo com cada cliente potencial que for selecionado. Continuando, né, então eu posso colocar um assunto. Então eu vou por aqui, ó, novo cliente potencial atribuído. E aí eu posso assim colocar aqui também alguma característica do meu cliente potencial. Então, só para mostrar para vocês, ó, vamos lá dentro do meu CRM. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, o campo tópico, que nesse exemplo aqui, né, teste YouTube. Então, eu vou usar ele lá dentro do meu e-mail. Então, vamos voltar lá para o e-mail. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui no para. Então, eu venho aqui, ó, em cliente potencial, eu vou até o campo tópico, procura ele aqui, ó, tópico, adicionar, ok, ele veio para cá, tá? Eu posso usar qualquer campo que eu tenho ali dentro do meu cliente potencial. Então, no nosso assunto, eu vou colocar aqui, olha só que bacana, né? Eu estou mandando aqui para um proprietário, eu não sei quem é esse meu proprietário ainda, porque eu vou mandar para qualquer usuário da minha ferramenta aqui do CRM. Então, olha só, eu posso vir aqui, em vez de eu utilizar a minha entidade primária, minha tabela primária cliente potencial, eu posso usar aqui, ó, os relacionados. Vou fazer aqui com o usuário, mas você poderia fazer com qualquer relacionamento aqui dela. Então eu venho aqui, ó, em usuário proprietário e eu vou pegar o nome dele. Olha só, venho aqui, pego o nome do meu usuário proprietário, ou seja, o que que ele vai fazer? Ele vai até o usuário, ele vai pegar o nome do usuário, eu vou vir aqui, ó, pronto. Aí vai estar assim, nome do usuário, eu vou pôr uma vírgula aqui depois do nome dele, e aqui embaixo eu consigo colocar o e-mail de fato ali. Então eu vou pôr assim, ó, novo cliente potencial atribuído a seu usuário. E aí aqui embaixo, olha só, eu vou colocar aqui algumas características, nome, sobrenome, vou deixar aqui, ó, esses valores em negrito, olha só que legal. Vou deixar aqui tudo em negrito, se eu quisesse deixar maior também conseguiria. E eu posso voltar lá para o meu cliente potencial e colocar ali, ó, o nome, sobrenome e assim por diante, tá? Então eu vou por aqui, ó, nome e também sobrenome. Então, ó, aí eu deleto esse daqui e adiciono o sobrenome. Tá vendo que ele ficou em negrito esse aqui de cima? Então eu também posso deixar as minhas variáveis aqui, né, por exemplo, o nome, o sobrenome em negrito. Eu vou deixar esse daqui em negrito só para vocês verem, tá? Mas se você quiser, você pode vir aqui, ó, seleciona o valor, põe em negrito e ele vai ficar em negrito, tá? Então o nome não vem em negrito, as duas informações aqui de baixo vão vir em negrito. Vou até deixar aqui ele diferente, só para a gente poder diferenciar ali no e-mail depois, tá bom? Então, vou deixar aqui sem negrito.
Prontinho, já criei o meu e-mail, coloquei todas as informações necessárias aqui. Se eu quisesse colocar alguma cópia oculta, podem usar aqui as informações todas deste formulário. Terminei, salvar e fechar. Ele vai voltar para minha tela anterior. Pronto, estamos aqui de volta. Finalizei minha etapa de enviar um e-mail. Meu fluxo aqui está completo. Eu vou só tirar esta opção para a gente mostrar para vocês como que vai ficar. Vou salvá-lo e ativá-lo, tá bom? Então, cliquei em ativar, ele vai me trazer uma telinha aqui perguntando se eu realmente quero ativar o workflow, o fluxo de trabalho. A gente vai clicar que sim. Pronto, vou clicar aqui em ativar. Ele ativa o nosso processo. Se tiver algum erro ali, ele já vai notificar aqui a gente. Nesse caso aqui, ó, não teve erro. Ele ativou, já ele atualiza aqui a página. E aí você vai ver que não vai ser possível mais fazer edições no fluxo de trabalho enquanto ele estiver ativo. Depois de ativo, olha só, como eu falei, não dá para editar nenhuma informação. Vamos testar o nosso fluxo. Então eu vim aqui, ó, dentro do meu cliente potencial. Vocês podem ver aqui, ó, que não tem nenhuma atividade de e-mail relacionada a ele, tá? Então vou atualizar aqui, ó, nada aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir este registro para um usuário, que o usuário no caso é o System Administrator, tá? Que é o único usuário que eu tenho aqui. Ele é um ambiente trial, então tá aqui, ó. Ele era da equipe de vendas e agora vai ser do System Administrator. Então na hora que eu atribuir, ele atribuiu, fez o processo, rodou, está rodando o fluxo. Por ele ser um fluxo, né, que não é em tempo real, ele pode demorar ali alguns segundos, alguns minutos para rodar. Então a gente espera aqui um pouquinho e já ele vai aparecer aqui. Olha só, o e-mail apareceu aqui. Então o fluxo já rodou. Para enxergar melhor aqui o e-mail, eu vou clicar aqui em abrir o registro para vocês conseguirem enxergar melhor. Então olha só, na hora que eu abro o e-mail, eu vou conseguir enxergar o D, que lembra que a gente colocou lá, o System Administrator, tá aqui. O para, ele pegou ali o usuário que eu coloquei, né, o novo proprietário, então também o System Administrator no caso. Novo cliente potencial atribuído, e a gente colocou aqui, ó, dinamicamente o teste YouTube. Isso aqui é uma configuração que a gente pode fazer de e-mail, né? Então ele automaticamente coloca aqui esse CRM 2 pontos e esse código. A gente pode alterar isso, remover dentro das configurações do Dynamics. E olha só aqui, ele pegou o nome do usuário, que no caso é System, novo cliente potencial atribuído. Olha só a parte do negrito que eu comentei, ó. Um está em negrito, o outro não. Então eu posso também deixar essas minhas informações dinâmicas, trocar ali, né, tamanho de texto, negrito, itálico, o que você quiser. Então tá aqui. Ele receberia este e-mail. Nesse meu exemplo aqui, ele não está configurado para o e-mail ser disparado de fato, né? É um ambiente de desenvolvimento, então ele está aqui, ó, envio pendente. Mas se eu tivesse a caixa de e-mail deste usuário aqui configurada, ele iria funcionar perfeitamente, tá bom? Então, só para mostrar aqui para vocês, ó, voltando para o nosso processo, como ele está com essa opção aqui, ó, desmarcada, ele não está excluindo automaticamente. Se eu clicar aqui em sessões de processo, eu vou conseguir enxergar todas as sessões ali que aconteceram, tá? Então, pô, eu tenho aqui, ó, foi uma única vez que trigou, quem foi o cliente potencial, quem foi o proprietário que trigou. Se eu clicar nele aqui, eu consigo também enxergar tudo o que aconteceu, se ele caiu dentro de alguma condição ou não, dentro lá do processo de fato, né? Assim que abrir eu já mostro aqui para vocês, mas ele vai dar com um tiquinho verde aqui em tudo que for executado no processo.
No nosso caso, olha só, o checkzinho verde aqui, porque ele executou a etapa do e-mail. E se eu clicar aqui, ó, no assunto do e-mail, né, que foi gerado, ele vai abrir de fato o e-mail ali que foi enviado, né, o registro do e-mail que foi gerado, aquele que nós abrimos ali há pouco, tá bom? Então, caso tenha algum erro, vocês vão encontrar aqui, ó, em detalhes. Ele vai trazer aqui as mensagens de erro. No nosso caso de sucesso, ele não tem ali nada, tá bom? Então, caso vocês precisem debugar, entender ali o que está acontecendo, desmarquem esta opção. Depois de tudo correto, tudo pronto, deixem a opção marcada, porque vai ajudar aí, né, para conter ali o tamanho da sua base, porque vai acabar criando muito registro desnecessário. Outra forma que nós temos para enviar o e-mail é utilizando aqui modelos configurados dentro do Dynamics. Então, a hora que eu clico aqui em utilizar modelo, ele vai trocar aqui a informação, ele vai perder, né, tudo aquilo que nós fizemos para criar uma mensagem. Então tá aqui, ó, usar modelo, cliente potencial, ou seja, qual é a tabela ali que eu vou utilizar, e é de fato aqui é de cliente potencial. E na hora que eu clico aqui em definir propriedades, eu vou identificar ali algumas informações, como por exemplo, qual é o modelo que nós vamos utilizar, tá? Então para isso nós vamos primeiro criar um modelo. Então eu venho aqui, ó, dentro do meu hub de vendas, eu venho aqui em configurações pessoais, modelos de e-mail. Então tá aqui todos os modelos de e-mail. Vamos criar um novo modelo de e-mail. Eu vou por aqui atribuição de cliente potencial. Eu vou falar que ele vai ser um nível de permissão aqui, ó, organização. E eu vou colocar aqui a categoria, que é o cliente potencial. E vou colocar aqui o idioma português. Clicou em criar, ele já vai me levar ali para uma tela onde eu consigo criar de fato ali o e-mail, né? Então colocar o assunto, os valores ali daquele meu e-mail. Então vamos lá, né? Aqui dentro do assunto eu vou colocar aqui, ó, novo cliente potencial atribuído. E aqui dentro eu vou utilizar, ó, um conteúdo dinâmico, igual a gente fez lá no outro e-mail. Eu venho aqui e clico, ó, inserir texto dinâmico. E aí eu vou falar para o que exatamente. Então eu quero, ó, do cliente potencial. Então aqui dentro eu vou pegar ali o tópico. Vamos procurar aqui o campo tópico. Pronto. E feito. Eu posso colocar um texto padrão se eu quiser. Nesse caso eu não quero. Então tá aqui, ó, tópico. Ele já está aqui prontinho, tá? Eu vou deixar aqui, ó, eu vou pôr aqui, ó, usando modelo, só para vocês poderem identificar ali depois qual que foi usando o modelo e qual foi o que não usou o modelo, tá bom? Então tá aqui, ó, vou deixar aqui, ó, usando o modelo. Legal. E aí eu tenho aqui o meu texto, né? Ali de fato o e-mail. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou tirar aqui os nomes, eu copiei ali do que a gente criou, pronto. Então eu vou colocar aqui, ó, um texto dinâmico, vai ser o usuário mesmo. Então eu vou lá e vou colocar aqui o nome do usuário. Então, nome do usuário. Pronto, e assim eu poderia colocar aqui as outras informações também, né? Então vamos lá, cliente potencial, nome, procurar aqui o nome, pronto. E por fim, do cliente potencial a gente vai usar o sobrenome, prontinho, tá aqui. Então terminei aqui o meu e-mail. Aqui dentro, tá vendo? Eu tenho mais informações, né? Eu consigo trocar cor, por bullets. Eu vou deixar aqui um bullets para a gente poder diferenciar. Poderia inserir uma imagem, né? Então posso trabalhar aqui da melhor forma, né, que eu quiser. Depois disso, salvo o meu modelo de e-mail. Pronto, ele já está disponível para ser utilizado, tá? Voltando para o nosso, na pesquisa aqui, para selecionar o modelo que eu vou usar. Então aqui em tipo de modelo, eu vou selecionar modelo de cliente potencial.
tem aqui 14, na hora que eu atualizar aqui, agora ele vai ter 15. Por quê? Porque foi o que a gente acabou de criar. Tá bom? Então tá aqui, ó, atribuição de cliente potencial. Cliquei nele, olha só. E aí eu termino de preencher as configurações, né? Então, igual nós fizemos lá no outro, seleciono para quem que vai ser, de quem vai sair o e-mail, para quem vai o e-mail. Então, ponho aqui o proprietário, e também aqui o meu referente A, que vai ser cliente potencial, que é para que o meu e-mail fique rastreado ali na linha do tempo do meu cliente potencial, tá? Salvei e fechei, pronto. Vou ativar aqui o meu workflow agora e vou gatilhá-lo, né? Vou ali fazer a atribuição para mostrar para vocês como vai ficar. Então, dentro do registro, só para mostrar aqui para vocês, eu já tenho um e-mail, que foi o primeiro que nós disparamos. Vou atribuir ali novamente, né, o registro para o usuário, lembrando que eu troquei ele aqui para vendas, então agora eu vou colocar ele aqui de novo, vou atribuir o registro para o usuário. Vai trigar o meu fluxo de trabalho. Em alguns instantes ele já vai aparecer aqui um novo e-mail, né? Então, além de um, vai ficar aqui, vão ficar 2 e-mails. Então vamos lá, ainda nada. Vamos ver se ele já vai. Ainda não, já ele aparece. Lembrando, né, que como ele é um fluxo em segundo plano, ele pode demorar aí um pouquinho para rodar. Pronto, rodou. Olha só, assuntos diferentes, né? Então tá aqui, ó, novo cliente potencial atribuído, e aqui, ó, usando o modelo novo cliente potencial atribuído. Vamos abri-lo e identificar ali as características que nós colocamos lá dentro do modelo. Então tá aqui, ó, o de, o para, o assunto que nós colocamos, olha só. Tá aqui o nome do usuário, o DIM, o nome, o sobrenome que nós colocamos, tudo lá dentro do modelo. O que é bacana de usar o modelo, você pode reaproveitar esse modelo em outros locais. Então, pô, preciso fazer edição neste e-mail. Eu só vou fazer a edição no modelo. Eu não preciso abrir todos os fluxos, todos os workflows para fazer essa alteração. Eu faço apenas no modelo, tá? Fica muito melhor para fazer manutenção dos seus dados dentro do CRM. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo falando sobre workflows, fluxos de trabalho, e fiquem ligados para os próximos. Até mais!